Olá, eu sou o professor Rosiel e nós iremos começar aqui a nossa aula de laboratório. Hoje nós iremos ver a determinação da densidade real dos grãos do solo. Material. Então nós temos aí os piquinômetros, uma balança de precisão de 2 casas, uma fonte de calor, um recipiente, uma peneira com abertura de malha de 2 milímetros, uma cápsula metálica, um dessecador, uma estufa para manter a temperatura de 105 graus, uma cápsula de porcelana, pinça metálica, um termômetro, espátula e, por fim, um funil. Procedimento. Bem, iniciando aqui os procedimentos, a primeira coisa que nós iremos fazer é a preparação da amostra. Então, nós temos aqui uma amostra com a sua granulometria original. A norma recomenda que nós passamos esse material pela peneira de abertura de 2 milímetros. Então, vocês estão vendo aí que eu estou fazendo um processo de peneiramento. Após o peneiramento, nós iremos transferir esse material para uma cápsula metálica e levar a estufa para a secagem, uma vez que esse solo ele está úmido. Então, nós transportamos aqui a cápsula para a estufa e deixamos a cápsula aí por algumas horas até que o material esteja completamente seco. Passado aí um tempo, retiramos a cápsula da estufa e transferimos para um dessecador. O dessecador ele vai evitar que o solo ganhe umidade e, ao mesmo tempo, fará com que o solo, ele perca temperatura, ele esfrie, porque a gente tem que trabalhar com esse solo na temperatura ambiente. Aqui o primeiro processo, nós iremos pesar os piquinômetros limpos e secos. Então, está aí o detalhe do peso do piquinômetro 26. Temos aqui o piquinômetro de numeração 33. E, por fim, o piquinômetro de numeração 23. Então, esse peso corresponde ao P1 que nós vimos aí na teoria. Depois que fizemos a pesagem do P1, vamos fazer a pesagem do P2, que é o piquinômetro mais solo. Então, estou retirando aqui o nosso solo que já está frio. Estou colocando aqui uma cápsula metálica para pesar uma pequena quantidade de solo, que, segundo a norma, ela sugere que você trabalhe com pelo menos 10 gramas de solo. Então, estou colocando aqui, para cada um dos piquinômetros, um pouco mais que 10 gramas de solo. Após a pesagem, utilizando um funil, eu irei transferir esse solo para dentro do piquinômetro. Aí o detalhe do preenchimento de um piquinômetro com solo. Colocado o material dentro do piquinômetro, a gente fecha e reserva. Bem, esse procedimento é um procedimento repetitivo, então nós vamos passar aqui numa velocidade um pouco maior do vídeo. Então, só mostrando aí os detalhes do preenchimento de cada um dos 3 piquinômetros. Uma vez preenchido aí os piquinômetros com amostras com peso aproximadamente de 10 gramas, nós iremos agora fazer a pesagem do P2, que é o piquinômetro mais solo. Está aí o detalhe do primeiro piquinômetro 23. O detalhe da pesagem do segundo piquinômetro, o piquinômetro 26. E, por fim, o piquinômetro 33. Está aí na tela os pesos de cada um dos 3 piquinômetros. Bem, o próximo passo é a pesagem dos piquinômetros P3
que é o piquinômetro mais o solo mais a água. E, como procedimento inicial, eu vou colocar uma pequena quantidade de água destilada dentro do piquinômetro, sendo uma quantidade o suficiente apenas para cobrir o solo que está dentro do piquinômetro. Então, eu fiz aí com o primeiro piquinômetro. Vocês estão vendo aí o detalhe do segundo piquinômetro e o detalhe do último piquinômetro. Então, eu estou colocando apenas uma quantidade pequena de água, suficiente para cobrir a amostra. Em seguida, gente, nós vamos colocar os piquinômetros em banho-maria, em água fervente, como vocês estão vendo aí. Esse procedimento ele faz com que todo o ar que está no interior do solo, né, que ainda se encontra no material dentro do piquinômetro, ele seja expulso. Aí um detalhe, né, para evitar superaquecimento durante esse processo, deve-se frequentemente agitar o piquinômetro. Então a gente vai lá, destampa e agita o piquinômetro para evitar esse superaquecimento. E esse processo é um processo que leva pelo menos 15 minutos. Então, segundo a norma, você deve deixar aí pelo menos por 15 minutos, né, em banho-maria. Passados 15 minutos, nós desligamos aí o equipamento, retiramos os piquinômetros e deixamos aqui na bancada até que o conjunto do piquinômetro, mais o solo e mais a água esfriem. Então, deixamos aí algumas horas até que esteja completado o resfriamento dos nossos piquinômetros. Em seguida, após o piquinômetro estar na temperatura próxima da temperatura ambiente, nós completamos todos eles com água destilada. Então, vou preencher aí, ó, o piquinômetro até o gargalo da vidraria. Após o preenchimento, nós colocamos agora os 3 piquinômetros em banho-maria, na água à temperatura ambiente, para assim podermos medir, né, através do equilíbrio térmico dessa água de banho-maria com os piquinômetros, nós poderemos medir a temperatura do fluido que está dentro do piquinômetro. Então, a temperatura aí do banho é de 25 graus. Bem, passado aí o tempo, né, que os piquinômetros ficaram em banho-maria, nós retiramos cada um dos 3 piquinômetros e, utilizando aí um papel toalha, nós enxugamos bem as 3 peças. Após a secagem, fazemos o peso, né, a pesagem do P3. Tem o detalhe, fazendo a pesagem na balança. E, para não perdermos tempo, está aí já na tela, né, um resumo dos 3 pesos de cada um dos piquinômetros. Em seguida, feita a pesagem do P3, nós fazemos agora a pesagem do P4. Então, estamos utilizando os mesmos piquinômetros, todo o material foi despejado e lavado. Então, nós estamos aí, ó, preenchendo com água destilada e tampando cada um dos 3 piquinômetros. Então, esse vai ser o nosso P4, o piquinômetro mais água destilada. Da mesma forma que fizemos no P3, utilizando aí papel toalha, nós fazemos a secagem e em seguida a pesagem dos 3 piquinômetros. Então tá aí o detalhe para vocês, o resumo dos valores do P4. Cálculos. Então, gente, nós vimos aí que a densidade real, né, o nosso GS, ele vai ser P2 menos P1 dividido por P4 menos P1 menos P3 menos P2, tá? Que mais? O valor do peso específico real, ele deve ser referido à temperatura de 20 graus, calculado do valor referido à água dessa temperatura. Então, você vai aqui, ó, multiplicar o nosso GS
pela constante, né? A razão da densidade relativa da água e a densidade relativa da água a 20 graus. Então, você vai multiplicar por um fator de correção, ok? Então, dependendo da temperatura que esteja a água que está sendo utilizada para esse ensaio, você deve fazer a correção para essa mesma temperatura. Aqui nós temos algumas observações. O resultado ele é expresso em número adimensional com aproximação de centésimos. Então, você vai ter aí, por exemplo, 2,65, 2,70, 2,72, certo? Então, você vai arredondar para duas casas decimais. A observação 2, o resultado será considerado quando obtido a média de duas determinações no mínimo e quando não diferirem de 0,009. Então, normalmente a gente faz 3, 4, 5 ensaios de piquenômetro para a mesma amostra, e aí nós avaliamos, né, entre esses ensaios qual, né, são as determinações que não diferem de pelo menos de 0,009. Então, aqui, nessa consideração, gente, você vai utilizar pelo menos 3 casas decimais para avaliar, né, essa diferença entre essas duas determinações no mínimo. Então, as determinações que passarem, que diferirem de valores maiores que esse valor de 0,009, você despreza e faz a média, né, a média aritmética, apenas dos valores obtidos dentro dessa faixa desse erro. Bem, vamos ver aqui os resultados que nós obtivemos na nossa prática de hoje. Então, nós temos aqui todos os resultados dos nossos ensaios. Nós temos aqui os 3 piquenômetros que nós utilizamos. E nós temos aqui as pesagens do P1, P2, P3 e P4. Temos aqui a temperatura da água, 25 graus. Temos aqui o cálculo da densidade. Então, esse cálculo da densidade é feito por aquela fórmula que a gente viu durante a nossa aula. Temos aqui o fator de correção para essa temperatura de 25 graus. E aqui a densidade do solo, né, a densidade real do solo, corrigida para a temperatura de 20 graus. Então, a multiplicação dessa densidade pelo fator de correção. Nós temos aqui 3 resultados. Então, a gente deve avaliar, primeiramente, o erro, né, que, segundo a norma, você deve fazer a média de pelo menos 2 determinações e que não difiram de um valor, né, superior a 0,009. Então, vamos avaliar aqui os primeiros piquenômetros, o 26 e o 33. Então, nós temos aqui os resultados deles. Então, se você fizer aqui a diferença, né, para avaliar qual foi a diferença de valores da densidade real, vocês vão ver aqui que o valor é inferior ao que a norma dita, né? Um valor aqui, uma diferença de 0,008. Ok, então esses 2 piquenômetros estão ok. Então, turma, o piquenômetro 23, analisando aqui em relação ao 26, vocês podem ver que o erro aqui foi maior do que 0,009. Deu um valor de 0,012. Então, não atende à especificação da norma. Então, a gente não pode, por exemplo, fazer uma média com esses 2 piquenômetros aí. A mesma coisa acontece com o piquenômetro 33 e o 23. Então, se nós fizermos aqui a avaliação desses 2 piquenômetros, você tem um erro aí superior a 0,009, né? No caso aqui, 0,020. Então, também não atende ao que determina a norma. Então, turma, como nós vimos, apenas os piquenômetros 26 e 33 é que atendem ao erro mínimo sugerido pela norma. Então, fazendo aqui a média desses 2 valores e obtendo aqui o valor do GS para 2 casas decimais, nós temos que a densidade real do solo que nós analisamos é de 2,66, um valor relativamente comum para a maioria dos solos que nós temos. Então, turma, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.